Olá, pessoal. Eu falei para vocês, meio em tom de brincadeira, meio em tom de ameaça, que as árvores binárias dão um salto de complexidade, né, e são uma estrutura super importante aqui para quem estuda e trabalha com algoritmos e estruturas de dados. Aqui eu desenhei uma árvore binária para a gente começar a ter o feeling de como ela é. A gente já vai definir, mostrar propriedades e coisas assim. A gente vai brincar bastante com elas hoje. Mas só para dar o tom, por que eu falo isso, para que elas são tão importantes e tal, que as árvores binárias, como vocês podem ver aqui, elas são formadas por nós, né? A gente costuma chamar nó da árvore ao invés de célula, mas é uma questão de linguagem. Elas lembram muito as listas ligadas, de certo modo. Elas têm o mesmo feeling ali, de fato elas são uma generalização das listas ligadas. O que acontece é que cada nó de uma determinada árvore ali pode ter até 2 filhos. Tá? Pensem nos filhos como os nós seguintes, né? Numa célula de uma lista ligada, cada nó pode ter um proxy. Aqui, cada nó pode ter até 2. Isso pode parecer uma diferença sutil, né? Poxa, na lista ligada, cada nó tinha um campo proxy. Aqui, na árvore binária, como o nome já sugere, binária, né? Cada nó tem 2 descendentes. Como a gente viu quando a gente estava analisando a eficiência na última aula daquele algoritmo, o pior algoritmo para encontrar o máximo de um vetor, mudar de 1 para 2, dependendo de onde faz essa mudança, pode ser um impacto muito grande, e é o caso que acontece aqui na árvore binária. A complexidade dela cresce muito por causa disso, né? Porque como a gente está vendo aqui, olha, um nó que a gente chama de raiz aqui, eu vou falar com mais detalhes disso depois, mas a raiz da árvore aqui, onde a árvore começa, pode dar origem a 2. Cada um desses 2 podem estar conectados com 4, né, com outros 2, né, dando um total de 4, e assim por diante. Quer dizer que uma árvore tem um potencial de crescimento e espalhamento que uma lista ligada não tinha. Se uma lista ligada queria crescer, era numa única dimensão. Era uma estrutura unidimensional. E se a gente pensar, vetores e listas ligadas são unidimensionais, né, e por consequência estruturas como tipos abstratos de dados como pilhas e filas que são implementadas neles também são unidimensionais. Só crescem e decrescem, né? Só posso adicionar e remover elementos numa única dimensão. A árvore já dá um salto nessa complexidade. Tá? A intuição do porquê que ela é um outro bicho, embora tão parecido ali com uma lista ligada, vem daí. Tá? Mas feita essa visão geral, vamos olhar a figurinha para tentar deixar a coisa mais palpável, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né? A essência é isso que eu acabei de falar. Olha, a gente tem células aqui que a gente costuma chamar de nós. Cada um deles, começando aqui do mais de cima, que a gente chama de raiz, tem até 2 descendentes. Não necessariamente eu sempre vou ter 2 descendentes. Esse cara não tem descendente nenhum. Esse aqui só tem descendente à direita, só tem o que a gente chama de filho direito, né? Não tem o filho à esquerda. Mas cada cara pode ter até 2, então quer dizer, pode aumentar a ramificação, né? Eu posso crescer a ramificação. Todo nó tem esse potencial, embora nem todo nó realize esse potencial. E uma coisa já que dá para ver nessa figura, embora eu esteja me adiantando, mas é bom jogar um pouco da intuição, depois a gente formaliza. Vejam que numa lista ligada, se eu começo a adicionar mais elementos, necessariamente esses elementos vão ficando muito distantes do início da lista. Aqui, por conta do espalhamento, eu posso ter muitos elementos que não estão tão longe assim do início da minha árvore, aqui que seria a raiz. Né? Pensem, se isso aqui não fosse, se esse número de elementos que está aqui estivessem numa lista, eu teria elementos que estariam bem longe lá, né? Sendo que, olha, os que estão mais distantes por conta do espalhamento estão aqui, olha, 1, 2, 3 saltos. Numa lista ligada, a 3 saltos de distância eu consigo no máximo 4 elementos, né? Tem um elemento que é a própria raiz ali, o próprio começo da lista. Daí eu tenho o que está a 1 salto, o que está a 2 saltos e o que está a 3 saltos, 4 elementos. Aqui eu já tenho mais, né, a pouca distância. A beleza da árvore binária vem daí, mas como eu falei, isso é mais para dar uma intuição, a gente vai aprofundar mais isso depois. Né? Então eu vou tentar deixar aquela figura ali para que a gente pode voltar para ela brincar.
né? Ela é para dar exemplos ao longo da aula. Agora vamos começar com a definição, tá? Da árvore binária. E a gente vai jogar com a definição e vai ver se faz sentido com aquilo e vai ver também o que não é uma árvore binária. Né? Tem que tomar... Às vezes a gente entende o que uma coisa é, ou sabendo o que ela não pode ser. Né? Então, a definição da árvore binária, olha que surpresa, é uma definição recursiva, tá? Em que a gente pode dizer aqui, olha, definição. Uma árvore binária, ela é uma de duas coisas aqui pensando recursivamente, tá? Ela vai corresponder aqui, uma árvore binária é um elemento que eu vou aqui, nesse momento eu vou usar como sinônimo ou um nó, né? Com, posso colocar dessa forma, com duas árvores binárias como filhos, né? Um à esquerda e outro à direita. Vou colocar assim, eu já faço um desenhinho que vai deixar esse texto mais legal, tá? À esquerda e à direita. Ou então, né, é aquilo, ou é vazia. Tá? Né? Lembra a definição das listas, né? Lembra que uma lista, ela podia ser uma célula cujo campo prox era uma lista, definição recursiva, né? Era uma lista também, ou então ela era vazia. É meio que a mesma ideia, e essa ideia eu posso sumarizar nessa figurinha aqui, ó. Imaginem que eu estou com um nó aqui, né? Então é aquela ideia, uma árvore, ela é um elemento ali, um único nó, né? Com duas subárvores aqui, com duas árvores binárias, uma à esquerda e outra à direita. Ou então ela é vazia. Então essa é uma figurinha para uma representação dessa ideia recursiva, né? Quer dizer, como dada essa definição recursiva, percebam o seguinte: embora eu desenhe desse jeito, a subárvore à esquerda aqui, árvore esquerda, e aqui subárvore direita, embora eu desenhe desse jeito, elas podem tanto ser extremamente complexas, quer dizer, continuar ramificando, crescendo, tendo um monte de elementos, como cada uma delas também pode ser vazia. Tá? Então, quando eu digo que uma árvore binária é um nó com duas árvores binárias como filhos, eu não estou invalidando isso aqui poder acontecer, ou isso aqui poder acontecer. Né? Segundo essa definição, esse cara é simplesmente uma árvore binária que corresponde a um nó que tem duas árvores binárias como filhos. Em particular, as duas são vazias, que está na definição, a árvore pode ser vazia. Esse aqui, uma não é vazia, a outra é vazia. Tá? Mas essa definição recursiva, ela me permite construir toda a variedade de árvores binárias extremamente muito grandes, com um monte de elementos, com alguns caras vazios ou não, né? Com alguns nós tendo filhos, outros não, está tudo contemplado. Tudo bem? A ideia tá ok aqui? Acontece que, infelizmente, tá, essa definição ela é recursiva, é simples e elegante, mas não é suficiente. Tem algumas coisinhas chatas que eu preciso proibir explicitamente, tá? Que essa definição não proíbe. Tá? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que não são árvores. Tá? Então eu vou deixar bem claro aqui, ó. Não são árvores. Tá? São coisas que respeitam essa definição, mas não respeitam algumas outras regrinhas que eu ainda não mostrei para vocês, que eu vou mostrar sob demanda, né? Vou mostrar nos casos ali. Então, quais são umas coisas esquisitas que não são árvores? Isso aqui, por exemplo, ó, um nó, vou desenhar um outro nó aqui, e daí ele tem aqui um filho direito e aqui um filho esquerdo. Quando vocês olham para aquilo, né, olha, uma árvore tem essa cara assim, vocês olham para isso, vocês já veem que isso aqui tem algo esquisito, né? A ideia da árvore é se ramificar, né, se espalhar.
Então isso aqui é uma das coisas que a gente proíbe, tá? E como que a gente vai proibir isso aqui? Uma das regrinhas, tá? Que eu não vou apresentar na mesma ordem que eu escrevi, então essa é a minha regra número 2, tá? Que eu vou colocar aqui agora. A regra número 2 que proíbe isso que eu acabei de mostrar aqui, tá? É que os filhos de um nó são distintos. E observem, tá? É só uma questão de definição, mas estamos começando a ver o assunto, vale a pena a gente consolidar bem, né? Tá? Pisar em solo firme aqui. Então, notem, essa definição não proíbe aquela bizarrice ali, não proíbe essa coisa esquisita aqui. Por quê? Porque esse cara é um nó, tá na definição. Uma árvore binária, né? Aliás, desculpa, deixa eu deixar claro aqui, né? Uma árvore binária. Faltou eu escrever aqui. Uma árvore binária, aqui eu lembrei, né? E eu esqueci. Uma árvore binária é um elemento, ou um nó, né? Beleza, esse cara aqui, ele é, show. Com duas árvores binárias como filhos, a esquerda e a direita. De fato, esse cara aqui é uma árvore binária também, né? Em particular é uma que tem filho esquerdo e filho direito igual a nulo. Então esse cara tem árvores binárias como filhos. No entanto, eles são iguais, por isso não pode. Tá? Eu estou sendo chato na definição, que como eu falei, é só para a gente consolidar bem antes de avançar. Mas é isso aí. Então, isso aqui não pode acontecer por causa da propriedade número 2. Então vou destacar assim, a 2 proíbe isso aqui. Vou usar cores diferentes para cada propriedade. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então vamos ver outra bizarrice, outra coisa que não é uma árvore binária. Então, vamos colocar aqui um outro nozinho. Essa é uma versão que é meio que eu querendo encher o saco, né? Assim, é uma versão parecida com isso aqui, mas vai ter que ser proibido por uma regra diferente, que é o seguinte. Imagina que eu tenho um nó aqui que aponta para um outro nó, filho esquerdo dele é um nó, filho direito é um nó diferente. Beleza. Só que daí eu tenho um nozinho aqui apontado por ambos. Isso também não pode, tá? A árvore se espalha, ela não se conecta de novo. E só para deixar claro, isso é uma estrutura válida, só não é uma árvore, não é o que a gente vai trabalhar agora. Eventualmente a gente vai trabalhar com grafos, e em particular grafos orientados. Tá? Quando a gente estiver falando lá na frente, vocês não vão lembrar, mas só deixar o gancho. Grafos orientados acíclicos, lá em AED2, isso aqui vai poder. É um outro bicho, serve para modelar outras coisas. Mas para árvores que a gente trabalhar agora, isso não pode. Tá? E como que a gente vai proibir isso? Qual a regrinha que a gente vai colocar para definir claramente, definir formalmente o que é uma árvore? O que a gente vai dizer aqui na minha regra, acho que essa é a minha regra número 1, acho que é a regra número 1. Na minha regra número 1, é que cada nó tem no máximo um filho. Desculpa, um pai. Cada nó tem no máximo um pai. Percebam que é uma regra esperta, né? Porque quando eu limito o número de pais, eu estou garantindo que eu não posso ter esses afunilamentos, né? Eu só posso espalhar. Então, mas notem que eu coloquei aqui, cada nó tem no máximo um pai. Né? Já vai ter um motivo para isso. Mas de qualquer forma, isso aqui não pode, porque esse cara teria 2 pais. Né? Então, quando eu proíbo isso, eu não deixo mais a minha árvore ter... Eu não deixo mais a minha árvore ter esse tipo de afunilamento. Né? Por fim, tem mais uma coisa que eu quero proibir aqui, que eu acho que eu vou jogar para cá, tá? Embora eu goste dessa figurinha, eu vou jogar para cá porque eu não quero apagar aquela figura de lá, né? Então tem mais uma coisinha esquisita, que são ciclos, tá? Daí eu vou fazer bem rapidinho aqui, olha, um exemplo de uma coisa que não pode, ó. Um nó que tem um filho aqui, que tem um outro filho, que aponta para cá, tá? Deixa eu ser mais claro aqui no desenho, né? Cujo filho esquerdo dele aponta para cá. Tá? Isso também não pode, ciclo também não pode. Né? Mas isso já é proibido pela regra 1, porque cada nó tem no máximo um pai, se isso aqui pudesse, esse cara teria 2 pais. Mas tem mais um detalhe, que é o que eu vou fazer aqui, é o seguinte, a raiz não tem pai, e isso tem que ser respeitado, porque senão eu poderia fazer isso, não poderia ter um ciclo voltando
para a raiz, tá? Porque a raiz é a que vem antes de todo mundo, então a raiz explicitamente não tem pai. Essa é a regra que eu chamo de 1.a. Tá? É um caso daquele 1 ali, né? A regra 1.a, ela vai me dizer que a raiz é o único nó sem pai. Tá? Então isso aqui não pode acontecer por causa dessa regrinha. Tá legal? As regras estão aí, a definição, tá? Eu não gosto de ser conteudista, é mais que eu quero definir claramente com vocês. Mas vamos pegar a ideia, então, olha. Árvores se ramificam, árvores não se afunilam novamente e não formam ciclos. É isso, tá? É basicamente isso que eu quero proibir. Então eu posso ir ramificando, espalhando, eu não posso voltar para alguém para um antecessor meu, tá? Não posso ter um filho meu que veio, um filho meu não pode ser alguém que veio antes de mim, tá? É isso que eu estou proibindo. Também não posso afunilar, né? Ter dois caras apontando para a mesma célula. Beleza? Tudo bem essa parte da definição?